Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. A parábola do grande banquete. O texto aqui já começa com ao ouvir isso, ou seja, é a continuação do texto anterior. Ele aconteceu na mesma situação, no mesmo ambiente em que o texto anterior. Essas divisões com subtítulos, elas foram colocadas muito tempo depois por teólogos, tanto que tem bíblias que têm as divisões aqui até diferentes, para facilitar a nossa compreensão, para a gente dividir os nossos estudos, né? No original, esses subtítulos não existem, é um texto completo. Então, o que ele dizia antes? Nós já gravamos um vídeo sobre isso. É Jesus na casa de um fariseu. Então, Jesus está falando sobre curar aos sábados e depois ele começa a falar sobre o lugar à mesa, né? Ele critica as pessoas que na hora que vão sentar para comer nesse banquete que o fariseu está servindo, começam a escolher por conta própria os melhores lugares à mesa. E aí Jesus conta uma parábola dizendo que se você se coloca no lugar de maior importância, pode ser que chegue um convidado mais importante do que você e você seja humilhado, né? Porque o dono da casa peça para você se retirar. Então ele diz que a gente deve sempre se colocar nos lugares mais humildes, para que, se o dono da casa achar que a gente merece, ele nos honre com um lugar melhor. Então, o contexto é esse. E aí Jesus encerra dizendo que no dia da ressurreição dos justos, que dia é esse? É o dia que Jesus virá, a segunda vinda de Jesus. Nesse dia, você receberá a sua recompensa por ter sido humilde e por ter sido caridoso, né? Jesus também fala no texto sobre oferecer um banquete a quem não tem nada para te oferecer, aos pobres, aleijados, os cegos, né, os doentes. Se você fizer isso, você vai ter recompensa no céu. Então, era isso que Jesus estava dizendo, e por isso aqui, ao ouvir isso. Então, esse contexto aqui, eles estavam sentados à mesa, comendo um banquete na casa do fariseu, num sábado, muito provavelmente almoço, né, depois do culto na sinagoga, né? E aí, ainda nesse assunto, alguém na mesa vai fazer essa pergunta. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa, tá vendo? Eles estavam à mesa comendo. Com Jesus, disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Porque Jesus estava falando disso aqui. E Jesus respondeu: Certo homem, de novo, Jesus vai vir com uma parábola. Estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. O que ele disse? Banquete do reino, certo homem estava preparando um grande banquete. Quem é este homem? Deus. Que grande banquete é esse? O dia da ressurreição dos justos, a segunda vinda de Jesus. Então vamos lá. E convidou muitas pessoas, que é o que Deus faz, né? Deus está acessível a todos, todo mundo que quiser. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Ou seja, ele mandou um servo para chamar as pessoas para o banquete. Quem é o servo? Somos nós, os profetas, aqueles que anunciam a vinda de Jesus. Então vamos lá, a gente tem alguns personagens aqui. Certo homem, muitas pessoas e o servo. Então Deus convidou a todos e o servo são os que anunciam a segunda vinda de Jesus. Os crentes, os cristãos, os servos do Senhor, aqueles que avisam: gente, Jesus está voltando. Se prepare, ele convidou você para um grande banquete que vai ser o dia da vinda de Jesus. Que é o que ele está falando. Está tudo pronto, venham, venham, venham. Olha no 18. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, me desculpe. Olha só, você chama a pessoa: vem para Jesus, vamos para a igreja, vem para Cristo. E aí ele diz: Não, eu acabei de comprar uma casa, eu preciso cuidar dos meus bens, eu não tenho tempo de me dedicar à igreja agora. Quem nunca ouviu isso, não é mesmo? Versículo 19. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Junta de boi era animal de força de trabalho no campo. Ah, a minha empresa tá me dando uma dor de cabeça, menina.
Ocupa todo o meu tempo, estou trabalhando 12 horas por dia, não posso ir, me desculpa. E ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Eu estou muito ocupada cuidando do meu casamento. Meu marido não deixa, minha esposa não vai gostar. Eu não vou não. Quem nunca ouviu essas desculpas, não é mesmo? O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se. O termo é esse, tá? Deus irado. E ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. São exatamente as pessoas que Jesus disse no texto anterior, que se a gente chamasse para o banquete, se a gente estendesse a mão para essas pessoas, nós teríamos recompensa no céu. Aqui, de novo, Jesus está trazendo essas pessoas para dentro do texto. Quem são os primeiros convidados? Os judeus, os que têm preferência. Eram os amigos do dono. Ele chamou os amigos e os amigos não quiseram. Então ele falou: agora eu vou abrir para todo mundo a festa. Para nossa sorte, porque aqui entram os gentios, os que são os improváveis, os que não eram amigos do dono, não eram o povo escolhido, mas foram chamados para participar do banquete. Versículo 22. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Ou seja, o que ele está dizendo aqui para a gente? Que as pessoas que ele chamou aceitaram. Os mancos, os aleijados, os cegos não inventaram desculpas, eles foram e ainda tinha lugar. Sabe o que eu tenho percebido? Que em igrejas, em localidades mais pobres, onde as pessoas não têm nada, a fé delas é absurdamente maior. Os cultos têm uma entrega, uma dedicação infinitamente maior do que nas igrejas de rico. Isso é uma coisa que eu tenho observado. Eu não tô falando mal de dinheiro não, tá, gente? Ser rico não é errado. Mas quando você tem condições, você sente que tem onde se apoiar além de Deus. Seus investimentos, a sua empresa, os seus imóveis, a sua herança, o dinheiro que você guardou. Você tem uma sensação de segurança em coisas que não são de Deus. Quando você não tem nada, as pessoas que não têm absolutamente nada, não têm parente influente a quem recorrer, não têm dinheiro guardado, não têm herança, elas entenderam que elas só podem contar com Deus. Que é o que os ricos deveriam entender também, mas é difícil porque as coisas desse mundo cegam a gente. E aqui é isso que acontece. Quem não tinha absolutamente nada a oferecer e nada em que se agarrar, não pensou duas vezes antes de aceitar o convite para o banquete. O quê? Festa? Comer de graça? Sentar na mesa desse homem poderoso, rico? Eu quero. Eu vou, com certeza. Porque eu não tenho nada a perder. É por isso que Jesus diz que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico se converter. Tem gente que tenta alterar esse texto, tenta deixar ele mais fácil, menos severo, mas o texto é exatamente esse. Por quê? O que Jesus quer dizer ali? Que para o rico se converter é só um milagre. Para o camelo passar no buraco de uma agulha é só um milagre. Não é impossível, Deus pode fazer, mas precisa de um milagre. E as pessoas, os gentios, aqueles que não tinham nada a oferecer, aceitaram de bom grado. E ainda sobrou lugar, ainda cabia mais gente. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Ou seja, o que ele está falando aqui? Qual é a nossa função? Nós somos o servo, os profetas, os que anunciam a vinda de Jesus, os que apontam o caminho. Traga todo mundo. A gente não faz acepção de pessoas. O nosso objetivo é encher a mesa do banquete. Seja no beco, seja nas valas, seja onde for, a gente vai trazer pessoas para encher a mesa do banquete. Essa é a nossa função. Aí olha o que Jesus fala. Eu digo a vocês, isso aqui é muito forte. Se você ainda está na dúvida se vem para Cristo ou não, você já recebeu o convite, recusou, olha aqui. Nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Ou seja, os que foram chamados e não aceitaram, não vão comer das delícias da mesa do Senhor. Meu irmão, se a gente pensar em um banquete, nos padrões da terra, com as comidas que a gente conhece, com aquela
sua tia, sua avó, aquela pessoa da sua família, seu pai, que prepara uma comida maravilhosa. Quando a gente pensa nesse banquete, já é algo incrível. Imagina um banquete oferecido pelo próprio Deus, pelo Criador. Ele que criou os alimentos, aquele que criou as frutas, os animais, as verduras, os temperos, as folhas. Imagina um banquete preparado por ele. Se a gente acha que as coisas dessa terra são boas, que é o que ele está dizendo ali comparando, imagina as coisas do céu. E vai ter gente que vai perder essa oportunidade. Para fazer os meus estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que ela tem espaço para anotação na lateral. Eu sempre uso ela aqui, indico para vocês. Se você quiser adquirir uma Bíblia parecida, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link em que você encontra modelos similares a esse. Então, o que eu vou anotar desse texto hoje? Eu quero anotar quem são os personagens. Porque eu acho que quando a gente entende aqui quem são as pessoas na parábola, fica mais claro, fica mais fácil de entender a parábola. Bom, então vamos lá. O que eu anotei aqui? Os personagens do grande banquete. Capítulo 14, né? O dono da festa é Deus. Os servos somos nós, os profetas do Senhor. O primeiro convidado, os judeus, que não aceitaram o convite, estavam ocupados demais. O segundo convidado, os gentios, todos aqueles excluídos, nos becos, os mancos, os aleijados, aqueles que ninguém queria, os que a sociedade reprova. O dono da festa os aceita. Somos nós também. Primeiro nós somos convidados. A partir do momento que a gente aceita, a gente começa a trabalhar para o dono da festa e nós viramos o servo. Então, ou você está aqui, ou você está aqui. E o banquete é a segunda vinda de Jesus. E eu e você tenhamos consciência da importância da festa que nos aguarda e da honra que será participar de algo que nós não merecemos, mas que Deus tem alegria, tem prazer em nos receber. E que a gente não feche a nossa boca para convidar mais pessoas, para chamar mais pessoas. Seja um servo profeta, aquele que anuncia o dia do grande banquete, porque a nossa função é encher essa festa. Que Deus te abençoe.